Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 9 de outubro de 2024, aula de número 21 do nosso nível 1. Vamos às nossas prévias, focando aqui na nossa pineal e lá no nosso coração, na nossa chamatrina, para que nós possamos iniciar aquela nossa sequência de respirações, de meditação e de volta à calma, estabelecimento de um padrão energético adequado entre as energias de nossos corpos, eliminando aquilo que não nos pertence mais e absorvendo essa quinta essência, esse éter, essa energia poderosa que já se encontra à nossa volta. Então vamos respirar, inspirando e retendo durante 17 segundos, permitindo um metabolismo profundo de nossos níveis mais subatômicos e, ao expirar, focando no diafragma e no períneo para fazer força, para tirar de você, junto com o gás carbônico, elementos, energias e painéis que não pertencem mais a você. Expire. Expulse de você aquilo que não tem mais relação com a sua existência atual. E novos ciclos de inspiração, ainda que menores, vamos fazer juntos, para que possamos encher o nosso organismo de oxigênio e todos os corpinhos do nosso quaternário inferior, e quem sabe os outros da nossa tríade superior, de uma série de energias, elementos que nos servem, que nos possibilitam, que nos inspiram e que vão nos possibilitar, vão nos oportunizar uma conversa com nossos elétrons, com nossos tijolinhos formadores e a realização do nosso ticum, o nosso reparo de nós mesmos para o reparo da obra e o reparo do Criador. Então, inspire diversas vezes, focando aqui na sua tela mental, frente à sua pineal, montando o seu projeto de médio e longo prazo. O que eu virei a ser? Como eu contribuirei para mim, para o meu projeto e para o Ticum? E ao expirar, expulse junto com o gás carbônico, além de, em linhas gerais, aquilo que não te serve mais, você agora vai nominar, você vai designar a saída de mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, miasmas, chips, implantes e cadeados. E assim vamos juntos, com nossos irmãos mentores, mestres, guias, amparadores e reveladores, e toda a nossa enorme família estelar, composta por seres de diversas raças, origens, paragens, até Adonés, borda do prato avonal, de onde Anhotakitei e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Umara via portal Avô da Shantar. Encaminhada inicialmente aos filhos paradisíacos Micá, Metraton, Emanuelis e Staher. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas as ordens Melquisedeque, Lanadek, Gornandek e Vornandek. Das ordens, as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz, Iroku.
nave de Aberon, nave de Aberim, Esferon ou Alto Longron. Das naves aos comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Quirion, Cron, Tararielis, Rovena, Starhog, Yan Kohanim, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolim II, Jaguar e Pantera Negra, que chegam com seu comando Panther, abre círculos concêntricos à nossa volta, atrai a equipe de dragões que nos cercam e nos protegem, entregam energia ao Mara, aos sonos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que também chegam acompanhados de mensageiros, trabalhadores da Seara, que já iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Entregamos, assim, a energia ao Mara, aos sonos de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha. Capitaneando, assim, a formatação do nosso Merkaba de proteção coletivo, com uma redoma dourada que nos cerca, ligados às nossas tronqueiras, enquanto nós, lá, no círculo dos centros, no centro dos círculos concêntricos, estamos montando, formatando o nosso Merkaba de proteção local, com nossas imagens, cristais e poções. E assim juntos, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, está lá solicitar do sol central do planeta, aos 7 dragões Elohim Kumara, a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, e já ao longo desse caminho, curando e transmutando tudo que ele encontra, parando no chakra básico, pé da coluna, o Muladhara, o chakra raiz, que se liga lá ao corpo átmico, atrai a energia do Kundalini, e daqui, do Muladhara, no chakra básico, se inicia a ascensão das 2 serpentes douradas, curando e transmutando tudo que há no caminho, parando no coração, ligando o motor Taurus, chamatrina, ascendendo até a pineal, curando e transmutando tudo que há nesse caminho. Na pineal, a energia do Kundalini encontra a energia Omara. Há uma enorme simbiose quântica. Abre nossos olhos, nosso terceiro olho, terceira visão, ampliando nossa mente e estudando essa energia da cada coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shiva, o Shiva Onkara. Jai Jai Shiva, o Shiva Onkara. Hare 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 Onkara. Hare Hare, Hare Hare Onkara. Assim é. Assim está feito. Vamos então para a nossa aula de número 21, quando daremos continuidade aos estudos que estamos fazendo, hoje falando da genética cósmica de Adonesh. Lembra de Adonesh? Acabei de citar aqui, lá de Adonesh, borda do Prato Avanal, de onde Anhotak tem, Mitran-El. Então, é esse chamado universo primordial, que nós estudamos, inclusive, recentemente, com algumas imagens, que foi citado também na aula extra do Clube de Membros, quando falamos sobre os Kumaras, e sempre que nós trazemos um título ou um tema, falamos de muito mais coisa do que somente aquele tema ou título escolhido. E sobre a genética cósmica de Adonesh. Vamos continuar a falar sobre aquelas superinteligências ou filhos paradisíacos. Lembra? Na disputa entre esses seres, superinteligência, que é SIs, ou filhos paradisíacos, percebeu-se que as raças oriundas dos genomas com características dos co-criadores, se você lembrar bem, nas últimas aulas, principalmente a última, do nível 1, a gente veio falando sobre esses genomas e essas raças. Aqui a gente vai começar a trazer que elas tinham algumas características
uma vez que elas tinham genomas dos co-criadores. Elas apresentavam vantagens sobre as demais raças, elas aumentavam a influência dos filhos paradisíacos nas dimensões inferiores da criação, sobretudo abaixo de 9D. Lembrando que esses seres são de dimensões muito mais acima, e abaixo do 9D, que é onde começa, na verdade o 9D é onde termina o nível bariônico. Ele começa aqui na 4D, onde você está agora. Abaixo do 9D, essa influência não é tão simples, não é tão fácil. Só que, com raças, com genomas, com características dos co-criadores, essa influência começou a se ampliar, começou a ser mais comum que fosse assim. E por conta disso, foi assim que Saratem, aquela filha direta de Egotak, e outros filhos paradisíacos passaram a codificar raças com a própria genética, como está aqui, ó, genoma do co-criador, o que levou a ordem Voronandek a apresentar a Michael um projeto que abrisse caminho para o quê? Para o surgimento de matrizes com percentual maior de genética cósmica do universo primordial de Adonés. Então, como eles viram que havia esse tipo de atuação dos filhos paradisíacos ou superinteligências, e que alguns, como Saratem, Anhotak e outros, estavam utilizando isso para fazer aquela exacerbação, aquele exagero da manipulação genética que nós já estudamos, inclusive desde o nível 0, a ordem Voronandek percebeu que era o momento de oportunizar um projeto, apresentá-lo a Michael. Que projeto era esse? Com características de raças com matrizes com percentual maior da genética cósmica do universo primordial de Adonés. Tendo, por exemplo, a genética de Michael, de Anhotak, seres que eu cito, inclusive, no nosso ancoramento. Esse universo que eu acabo de falar aqui, ó, ele é localizado além do portal Shantar, ou Avona Shantar, em Avona, encontro extra Kumara, onde nós falamos a beça sobre esses nomes e esses assuntos. Aqui uma imagem meramente ilustrativa de uma genética diferenciada de Adonés, tá? Humano adâmico. Então vamos inserir, vamos descobrir aonde está o humano adâmico, você, nesse contexto todo. Dentre os novos genomas que surgiram na nova matriz genética de Adonés, está o humano adâmico. Então agora você está voltando comigo no tempo e percebendo aonde se inicia esse processo que a gente estuda do humano adâmico na palestra, na aula do nível 0 foi estudado, e em outras abordagens que eu faço com vocês. Observe que no nível 1 eu faço um retorno lá atrás, cruzando com outras fontes, para vocês verem como elas se falam e para você ver aonde começou essa matriz. Então, desde lá, na verdade, o humano adâmico ele é pensado já desde Michael, muito antes de acontecer aqui, através do projeto Micael. Então, surgiram novas matrizes genéticas de Adonés. Uma delas foi o humano adâmico, com maior percentual de quê? Do genoma multidimensional dos filhos paradisíacos. Por isso que eu falo para vocês que você é tão único, tão ímpar, apesar da grande humanidade do nosso planeta ainda não utilizar essa capacidade, ela existe. Permitiu, assim, o quê? O desdobramento da raça humana em mais planos dimensionais. De novo, para você perceber que você não é uma exclusividade da 4D, que o humano adâmico ele é de Vega, ele é de outras paragens além do planeta. Só que nessa época que eu estou estudando isso aqui com vocês, isso não era comum. Essa colocação de genomas ou de raças em mais planos dimensionais era algo fora da normalidade. Por quê? Estamos falando dos primeiros 300 milhões de anos da expansão primária das galáxias de Avona.
muito lá atrás, quando existiam somente poucas dimensões básicas. Você vê que hoje eu falo com você de 144 dimensões. Não havia tudo isso. Elas estavam em construção. O que a gente chama de dimensões básicas de expressão, as chamadas faixas de realidade, que é o que eu mais gosto de usar hoje em dia com vocês. E, para localizar bem você no tempo e no espaço, foi apenas depois disso que se deu o nosso Big Bang. Aquela formação inicial que vai dar o mito do ovo cósmico, que vai dar a sopa de quarks e gluons. Está aqui, ó, que originou o Brahmaloka e o Buloka. O Brahmaloka, universo de plasma, Buloka, universo material, universo biológico, ou Nébadon. Então, esse Big Bang, aqui ó, ilustrado, que deu origem a esses dois universos que eu estudo tanto com vocês, só se deu depois de tudo isso que a gente está vendo aqui nesse nível 1. Na palestra, eu trato mais com vocês, nas palestras todas, eu trato mais do agora ou do outrora que influencia hoje. No nível 1 das aulas, eu venho tentando ir muito lá atrás, porque eu prometi para vocês que a gente ia estudar as constelações, sobretudo aquelas principais que nos deram origem ou que têm relação com nossas raças e nossos projetos em andamento atualmente na Terra. Está entendendo a ideia de por que a palestra é diferente? Por que o nível 0 foi uma coisa, o nível 1 é outra? Percebe? Para você poder começar a cruzar as informações e perceber que até onde as possíveis nomenclaturas parecem diferentes, elas se falam, elas se encontram. Então, como eu gosto de falar de faixas de realidade, vamos estudar elas um pouquinho, tá? Faixas de realidade, uma ilustração aqui do que seria, imagina você estar aqui numa faixa de realidade e aqui tem um portal, uma abertura, uma passagem para uma outra faixa de realidade, tá? Ou dimensão, ou nível dimensional. Nessa época aqui, lá atrás ainda, as faixas de realidade eram algo entre 18 e 13D. Não tinha muita variação além disso aqui. Lembra, eu já falei de 32 corpos, já falei de 144 dimensões. Eles chegavam até mais ou menos essa 13D, não havia descenso além disso. Lembra que eu já expliquei para vocês também? Que eles vieram descendo lá de cima e aos poucos foram se apropriando dos níveis dimensionais mais abaixo. E não há comparação com a densidade dessas dimensões dessa época com a nossa atual 4D. Sendo que, para a lógica da nossa ciência, não havia vida até aquele momento. Observa, se aqui eu estou falando de no máximo 13D, está muito distante do que a nossa ciência admite, ou pelo menos que ela admite abertamente, que ela admite oficialmente para a gente, né? Mas foi nessa fase inicial que as primeiras superinteligências ou filhos paradisíacos começaram a manifestar as mônadas primárias ou supramônadas, tá? É um outro termo que você vai encontrar em algumas fontes por aí. Na primeira das 7 etapas de expansão primordial promovida por Avona. Lembra que nós já vimos isso? Veio da Ilha do Paraíso, veio do universo central de Avona a expansão em todas as direções, que deu início aos 7 superuniversos físicos e aos outros muitos não físicos. E veio de lá essa expansão. Isso é a expansão primária. Essa aqui que a gente está vendo é a primeira etapa delas, tá? Expansão primária promovida por Avona, a partir de Avona, pelos filhos primordiais, via explosões de supernovas. Essas explosões de supernovas, nesse momento, geravam a criação de outros superuniversos e universos locais além do nosso. Lembra que o nosso superuniverso dos 7 físicos foi o último a ser criado. É o 7º. E o nosso universo local de Nébadon foi um dos últimos a serem gerados ou produzidos. A densificação do átomo e as realidades paralelas só se iniciaram tempos depois,
Coisa que a gente fala hoje foi só muito tempo depois. Quando? Quando os genomas dos vírus paradisíacos passaram a se filamentar. Lembra da história da filamentação? Aquilo que a gente também chama de fatiamento da consciência? Passaram a se filamentar nas diferentes frequências e dimensões. Ou seja, quando foram gerados os diversos níveis que nós conhecemos. Aqui, ó. Mônadas primárias ou supramônadas, que criaram com o tempo as mônadas. Mônadas essas, que criaram com o tempo o quê? Os eu sou, que geraram os espíritos, que geraram as almas, até chegarmos à produção de que nós somos hoje, fractais de alma. Entendeu de novo a relação disso? Eu sempre procuro voltar para esse assunto, porque eu sei que há, para muitos de nós, algumas dificuldades. Ilhas paradisíacas. Aqui a gente vai falar das IPs. Não é da Ilha do Paraíso, tá? Não é aquela principal que fica lá no centro do universo central de Avona, aonde para muitos é o paraíso, onde está a tríade imortal, não a Trimurti, mas a tríade pai, mãe, espírito infinito, da lógica do livro de Urântia. Essas aqui são outras ilhas paradisíacas que estão localizadas dentro dos superuniversos, tá? Ilhas paradisíacas, os centros de controle da expansão da matéria e da formação dos aglomerados e das galáxias, ou seja, a estruturação de tudo, estavam aonde? Codificados, esses centros de controle, nas ilhas paradisíacas, ou IPs, ao redor de Avona. Veremos um slide adiante que vai ilustrar isso para a gente. Aqui já é uma imagem também ilustrativa, ó, do que seria um centro desse, uma IP, um centro de controle e um ser diferenciado como parte do controle disso tudo que não está sozinho, tá? É um ser numa rede de seres. Foi assim que Enotaki levou algumas vantagens nas primeiras 8 raças geradas, pois ele utilizou o quê? A matriz genética dos Elohins. Elohins que são os seres das faixas de realidade dessas IPs. Então aqui é um exemplo de seres desse tipo, os Elohins. E se você procurar por aí, tem uma série de lógicas diferentes para o que é um Elohim. Tá? Então aqui nós apresentamos uma para vocês, mas eu sei que tem várias possibilidades. Assim como eu falo, por exemplo, aqui no canal de Merkaba, e eu chamo Merkaba de Gongá, e eu interpreto Merkaba como uma proteção, como uma montagem, uma estrutura. Tem muitas pessoas ou fontes que falam de Merkabá e chamam o Merkabá de aura, como se fosse a nossa aura, o nosso Merkabá, a nossa rede de proteção. Então aproveita e cruza essas informações para você entender sobre qual eu estou falando. Por isso que eu tento apresentar várias dessas possibilidades para vocês. Então, ele fez o quê? Ele utilizou a matriz genética desses seres, que são seres das faixas de realidade das IPs. Então, são seres importantes, especiais. E antes que você pergunte, mas como que ele fez isso? Por que ele fez isso? Primeiro, a Enotaki não é do mal. Ele apresentava projetos que eram aceitos. E eles trocam esse tipo de informação, utilizam esse tipo de material como parte de grandes projetos. Então, não havia um impedimento para que isso acontecesse. Tanto que, observa que eu falo logo depois, ó, nessa primeira fase de atuação de Enotaki, é bem o início, não havia dualidade entre bem e mal. Isso foi surgir muito depois. Apenas a busca de quê? Da super-raça, que fosse capacitada para absorver as radiações dos universos locais em formação, até a criação dos primeiros impérios estelares. Então, estávamos iniciando tudo aqui. Essa ideia da super-raça, aliás, era a proposta original, por isso que está o asterisco aqui, ó, era a proposta original dos anciões dos dias e dos Vorlandeks, que veremos em detalhes essa proposta original na aula 23. Lembra, essa aqui é de hoje, é a 21. Ainda tem uma anterior, que é a 22, e na 23 a gente vai voltar para esse assunto aqui, para você poder associar essa ideia e entender um pouquinho mais. Agora a imagem que eu falei para vocês que eu traria, para ilustrar
a nossa mente, na aula 9 desse nível, quando eu falei do superuniverso Orvonton, e que eu estudei com vocês, para você lembrar, Adam Christus, e estudei o grupo Acto Dual. O foco foi esse. Mas houve uma imagem lá que eu trouxe para você com essa aparência. E olha aqui as IPs, ilhas paradisíacas. Esses centros de controle que eu falei que existem em todos os superuniversos, eu ilustrei para você do nosso superuniverso várias. E na época eu não expliquei em detalhes sobre isso, então estou trazendo aqui. Como eu falei, algumas coisas virão mais para frente. E essas são as IPs que eu acabei de estudar com vocês no slide anterior. Assim como eu não me aprofundei com o Adarasakti, como eu não me aprofundei com o Landoruhan e como não me aprofundei com o Mahatsha. Pode ser que logo, em breve, a gente volte a falar sobre os AD, MA e LN para você compreender melhor. Ok? Assim, eu trago para você hoje, ao final da nossa aula do nível 1, uma imagem de novo diferente, em que eu não trago uma mensagem, mas eu trago uma bifurcação de caminhos. E aqui está em inglês, tá? Me, que é o eu. E observa aqui, eu, você, nós, caminhando nessa direção, fugindo da direção onde vai todo o gado, a massa de manobra, que se permite controlar e seguir aquele caminho do mesmo, caminho da mesmice, o caminho da fé devocional, o caminho da imposição religiosa. E é isso que eu tento oportunizar para você. Você não estará sozinho, como parece aqui. Você lá na frente desse caminho encontrará, se é que já não está encontrando, outros seres como nós aqui, reunidos na busca de tentar ascender e verticalizar. Quem sabe a gente pode levar alguns desses, mas não foque nisso, porque isso não é tão importante mais agora. Porque muitos desses seres da humanidade como um todo não conseguirão participar da nova era, da nova etapa, e não depende mais de nós tentarmos alavancar a ida desses outros. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Kang Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareum. Hareum. Hareum Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Espero que utilizem aulas como essas, que são mais rápidas que as palestras, são mais curtas, mas ainda assim muito densas, sobretudo quando eu trago imagem, para fazer uma revisão do material, para fazer um comparativo com a outra aula que eu trouxe, para tentar entender a sequência dos estudos e ver qual é a lógica que eu tento apresentar nas aulas do nível 0, depois nas aulas do nível 1, e atualmente nas palestras que sempre se renovam para trazer para vocês sempre o que há de mais novo sendo trazido das canalizações para o planeta e que as fontes distribuem na nossa superfície terrestre. Até o nosso próximo encontro.